Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje é dia 27 de agosto de 2019. São 11 horas e 16 minutos e conforme prometido ontem, quando eu fiz o programa na mira do trader, se eu identificasse alguma coisa importante, relevante no mercado, eu voltaria aqui com o cenário em vídeo, ok? Para quem é novo no canal, se inscreva. Nós temos o Seja Bem-vindo à Bolsa à sua disposição. Eu sou o diretor da Top Traders e trader profissional. E eu acredito que o swing trade é a melhor forma de rentabilizar e acumular capital ao longo do tempo na bolsa de valores. A gente passa por um momento turbulento, né, no mercado, e eu estou fazendo um acompanhamento mais próximo, né, de uma forma mais intimista com o pessoal que segue o nosso trabalho. E como nós temos uma movimentação relevante, eu vou mostrar aí para vocês o que eu penso sobre o momento. Para quem deseja receber o informe cenário que eu distribuo todos os dias perto do horário da abertura da bolsa, é só entrar no site toptraders.com.br, coloca nome e e-mail, já recebe a partir de amanhã. Então aqui, pessoal, eu uso o link aqui da Yahoo Finance, né, que é gratuito, inclusive. O que a gente percebe aqui? O S&P, o movimento natural, com base no cenário que nós vimos ontem, né, de alta, o Dow Jones e o índice Nasdaq também, assim como o petróleo, né, tensões entre Estados Unidos e Irã, está impulsionando a commodity, né. Uma outra leitura importante aqui, a gente vê o fluxo, né, ontem os investidores estrangeiros operaram na compra do mini índice, do índice futuro, na verdade, se bem que o mini índice está tendo mais liquidez que o cheio. Eles saíram de um saldo negativo de 130.898 diminuíram para 127.204. E no mercado de ações ainda continuam largamente vendidos, né? Quem está na ponta compradora são os institucionais. Eles aumentaram do dia 21 para o dia 22 de 10.495.744 para 10.968.501. O que traz essa... Nós temos aqui, por exemplo, as bolsas Estados Unidos e Europa, né, alta generalizada, com exceção do índice FTSE, que ontem o mercado ficou fechado, então está se ajustando. Mas, por exemplo, aqui na Bolsa de Xangai, né, houve uma alta importante e de acordo com a leitura que nós tínhamos, né, então foi rompida aparentemente de vez aqui a LTB, o fechamento acima da média, então sinal bem positivo, né? E nós temos também o índice DAX, né? A nossa leitura aqui na Top Traders é de um ombro, cabeça a ombro invertido no índice DAX, o neckline logo acima da linha da média móvel de 21 períodos, assim como nós temos uma leitura parecida também no índice FTSE, só que no índice FTSE o sinal é importante, isso daqui é um doji pernalta, seria um ombro, cabeça ombro invertido inclinado. Ele não é tão forte, mas a leitura como um todo é de teste de uma região de fundo, tal como uma provável recuperação. Então, trazendo os gráficos aqui, né? Por exemplo, o que vale a pena nós estudarmos, né? Eu acho que o primeiro ponto a ser estudado é o VIX, que é o índice do medo, né? É o índice de volatilidade do S&P, que está um gráfico de 30 minutos, eu vou colocar um gráfico diário. Eu até comentei com vocês ontem, né? Na análise técnica, né, existem sinais muito importantes, né? Mas é sempre interessante que você tenha uma leitura inteligente, que é aquilo que eu ensino no método, né? Uma leitura do fluxo, da conjuntura e tal. Então, nós temos um topo mais baixo, um topo mais baixo que o anterior. Então, dificilmente isso daqui seria aquela leitura da correção na parte alta da barra, porque sinalizou um topo mais baixo que os dois anteriores. Então, eu imaginava alta para hoje, cá estamos em queda. Eu acho que assim deve continuar impulsionando as bolsas norte-americanas, né? Então, assim como nós vimos claramente no índice DAX, eu vejo também aqui, por exemplo, no Dow Jones, um ombro, cabeça, ombro invertido, com a neckline na região
de 26.400, né? Aí se a gente parte para o S&P, né, eu também vejo aqui tudo bem, aqui o primeiro ombro ele tá um pouco mais baixo que o primeiro, mas a leitura, entende? É de fundo, fundo, fundo. Então de ombro, cabeça, ombro invertido. Assim como no índice Nasdaq, o índice Nasdaq ele é o oposto do que a gente viu no FTSE. Mas enfim, tem uma LTA com arame, e é isso, né? Então o arame é um sinal de fundo, apesar do movimento curto anterior, mas é um arame, né? Uma mulher grávida em japonês. Então, é essa leitura que nós temos das bolsas externas. Aí falando do petróleo, pessoal, já vamos fazer um estudo mais ou menos aí completo. Só não vamos falar de criptomoeda, só não vamos seguir o roteiro, vamos fazer um trabalho mais solto como ontem. Então, eu entendo que o petróleo tenha como ponto-chave 53,79, ele está acima, isso é uma situação que favorece, na minha visão, a compra. E nós temos o Brent, negociado na ICE em Londres, né, que tem topos e fundos ascendentes, então eu vejo uma situação favorável à compra também. Ok? Algo que eu gostaria de trazer para uma comparação aqui. A gente está num ponto decisivo, e aí, pessoal, é algo que envolve outras complexidades. Eu talvez tenha o privilégio de ter várias plataformas, eu tenho o grupo tal, só que tem muitas corretoras também que dão plataformas de forma gratuita. Aí você pode pagar uma outra. Por exemplo, você entra dentro da XP, por exemplo, tem umas 30 plataformas, algumas bem baratas para quem é cliente, acho que na Clear deve ter, na Rico deve ter, no Modal. Mas, por exemplo, aqui é um gráfico do Ibov, e nós temos uma LTA que reúne os fundos de junho de 2018, reúne os fundos. Eu só vou fazer uma comparação da LTA, tá? Setembro de 2018 e maio de 2019. Então, essa LTA, essa linha de tendência de baixa, eu procurei traçar de forma mais fidedigna, milimétrica possível. Ela não foi exatamente tocada no broadcast, mas nós temos aqui no Ibov um sinal de fundo, né? Fora da banda, fora da banda, fora da banda, dentro da banda, só que teria que fechar forte hoje o mercado, sem devolver essa alta. Infelizmente, o cartezinha não está funcionando. Estava funcionando de manhã, agora não está. Então, é o que eu te falo, precisa sempre ter mais de uma alternativa. Eu não consigo nem logar o cartezinha. E aí a gente traz aqui para o TradingView. Quando a gente traz para o TradingView, essa LTA é um pouco diferente, como deve ser um pouco diferente no teu software também. Então, assim, eu procurei traçar pegando esse fundo aqui, enfim, mas está na região da LTA. Né? Tem a história da escala logarítmica e aritmética, só que não é o caso, porque aqui, olha, eu estou com a escala logarítmica também, enfim, mas o que a gente percebe? Fora da banda, dentro da banda, e tá aí, assim, digamos, adentrando o território dessa LTA. E eu queria mostrar no cartezinha também, mas enfim, é uma região importante, né, de uma possível inflexão, né? A gente vê, por exemplo, o BOVA11, né, que é um ativo fixo, se fechar daqui para cima, faria um arame, né? Então tá subindo 1,07 e fecharia dentro da banda se ele não devolver. Qual que é o grande desafio do mercado? O mercado ele abre subindo, né? Você fala, caramba, hoje vai virar, o mercado tá legal. Só que aí, esse mercado que abre subindo, ele devolve e tem essas loucuras no final, como aconteceu ontem com o índice. Né? Quando saiu o negócio de indiciamento do Rodrigo Maia, se a gente pegar, por exemplo, aqui o intraday do mini índice, derreteu 1.000 pontos, praticamente, né? Mais de 1.000 pontos. Né? E aí hoje a gente tem uma recuperação. Então, mais um estudo, né? Se a gente pegar, por exemplo, o 30 minutos aqui do mini índice, né? Nós temos uma LTB que a briga está nela. Rompeu, se distanciou um pouco da média e agora o mercado volta um pouco aqui para testar essa linha de tendência de baixa que foi rompida, a região da média e dessa região de briga anterior que depois gerou a queda, né? Então, uma região bastante
importante. E aí nós temos no diário, aí eu vou explicar um negócio para vocês que é uma dúvida que muita gente que acompanha o canal tem. Fala, pô, professor, por que o gráfico do TradingView, quando eu pego mini dólar e mini índice, ele é diferente da minha plataforma ou até do broadcast e do Cartezinha? Porque eles utilizam, pessoal, por exemplo, aqui. Ontem o fechamento, ele dá aqui como último negócio 96.718, mas ele pega o ajuste e não o fechamento numérico. É essa a diferença que dá, ok? Mas nós temos aqui um padrão importante também. E aí se a gente traz o mini índice, sempre bom comparar, né? Aí eu trago aqui, por exemplo, o mini índice. No broadcast, eu tenho aqui uma formação. Tá, ele tem um pequeno delay aqui, eu não tenho a versão em tempo real, mas tá distante de média e, poxa, tá formando um arame também, né? Então, a gente viu que no IBOV, no BOVA11, no mini dólar, vou falar do mini dólar também, a gente tem uma formação aí importante. Então, o mini dólar, ele, nesse momento, se ele fechar, né, com algum tipo de sinal, seja um enforcado, alguma coisa que remeta a um arame, ou até um candle de dúvida, eu acho que ele formaria, ele sinalizaria topo. O que é um outro exemplo no dólar? Aqui, por exemplo, nós temos o arroba no dólar. Se eu colocar o dólar cifrão, aí tá dando erro na consulta. São softwares, pessoal. Em momentos turbulentos, os softwares geralmente dão... Eu não estou conseguindo, por exemplo, colocar... Deixa eu tirar aqui. É aquilo que eu disse a vocês, não tem software perfeito. Então, ó, WDO eu vou tentar colocar como cifrão, porque aí ele é mais próximo do que eu quero mostrar no TradingView. Então não é que seja confuso, é a mesma coisa daquele professor que usa escala logaritmo e aritmética. Não, o dólar cifrão realmente não está funcionando. Eu tenho aqui o arroba, mas ele é um pouco diferente do TradingView. Não, na verdade, ele é um pouco diferente do TradingView. Por quê? Porque o TradingView, eu concordo, né, com a forma que o broadcast utiliza, que é pegar o fechamento numérico, né? O TradingView é pelo ajuste nos futuros, e eu não concordo, mas a gente vê aqui uma grande distância em relação às médias também, né? Então, só que o dólar resiste, né? Tá subindo 0,19. Então, eu acho que o algo novo, por exemplo, no dólar, que a gente pode ver no TradingView e aqui também no broadcast, seria a gente ter uma alta da bolsa com queda do dólar. Aí tem de fato algo novo, tipo, o estrangeiro tá entrando e ele pode ajudar a sustentar o movimento. Então é essa mais ou menos assim a leitura que eu tenho. É bolsa para cima e dólar para baixo. E tem uma outra coisa, né? Em dólares, a bolsa para os estrangeiros, ela começa a ficar... Já está, né? Mas ela fica cada vez mais interessante. Então o desafio do dólar é realmente o dólar arrefecer e a gente ter uma alta de bolsa, uma recuperação com o dólar né, cedendo de alguma forma ali, mesmo que não seja muito, mas que mostre alguma entrada de fluxo externo. E aí eu vou falar rapidinho de Petro Vale Bancos, né, eu não vou usar o cartezinho porque ele está fora. A Petrobras tem um sinal que eu julgo bastante importante, porque ela fez um rompimento falso de 23,68, né? E ela dá uma ideia aqui de um grande fundo duplo. Será? É possível, né? É o que o gráfico está indicando. Muitas vezes quando o gráfico indica, você fala, caramba, mas será, né? O movimento ele é vendedor, mas é o que o gráfico indica, né? Aí a gente vai para Vale, o minério está em queda livre lá fora, só que os dados chineses vieram melhores que o esperado, né? Então muitas vezes, mesmo sem o minério responder, a Vale pode seguir algum otimismo na China e subir. Então é um sinal hoje de uma compra ousada. Então, por exemplo, o camarada que é ousado ou está comprado, quer fazer um médio, nesse momento existe algum sinal, na minha opinião, né? Aí nós temos BBS3. Vamos ver aqui o que o gráfico ainda mostra fraqueza, mas tem algo que remete aqui a um fundo duplo, região do fundo de maio também. Então, inclusive, uma reação dos bancos, né? Eu vou ver os demais aqui, depois eu vou ver o IFNC.
uma reação dos bancos, né? Eu tenho YouTube, por exemplo. Lembra que eu falei para vocês, pessoal? A gente que está na bolsa há mais tempo, né? A gente se prende às vezes a alguns sinais, né? Então existem alguns sinais assim que a gente pega nas entrelinhas e muitas vezes antecipa o movimento, que nem a formação de um fundo de ontem para hoje, né? Lembra que eu falei para vocês, pessoal, YouTube é uma ação que forma opinião, ela traz fluxo, ela impacta os outros bancos, é a principal que impacta no IFNC, que é o índice setor financeiro, no IBOV. E eu tinha visto as últimas 2 sessões com sinal de equilíbrio, tanto que está subindo hoje. Então, a marcação de um fundo em YouTube, principalmente um fechamento acima de 33,27, na minha opinião, é um sinal forte, né? Não é um sinal de repique, seria um sinal talvez até de reversão. E aí eu vou falar de Bradesco, BBDC4. E aí eu falo de Santander. Bradesco ainda não tem o mesmo sinal de YouTube, só que ela desceu numa região de gap e não fechou, né? Então, qual que seria o nosso ponto-chave aqui? Marcar o 32,18, acima dele, eu acho que seria até um setup de compra, na minha visão. E aí, vamos falar de Sambi 11, eu vou colocar como um dos destaques. Sambi 11, eu acho que ela aparece aí de forma importante também, numa ultra região de suporte, ó, suporte. Aquela história, pessoal, a compra não é nos 48, mas será que nos 40 eu não tenho uma oportunidade? Pelo menos, né, coloque essa interrogação, né? Agora, tecnicamente, né, acima de 40 com 80, ela mostra alguma força, mas o ponto-chave mesmo, o último fundo, 41,27, né? Então é isso. E o pessoal pediu para falar de Telb, né? Então eu vou colocar. Qual que é a mais líquida? É a Telb 4? Caramba, é isso mesmo ou a Telb 3? Que é Telebrás, né? É a que é mais lúcida, digamos assim, a Telb 4, né? Bom, pessoal, isso daí é a privatização. Não aconteceu algo na mesma proporção, mas a mesma leitura que a gente teve nas ações chamadas de kit eleições, né? E é isso, é aquele tipo de ação. É o que eu digo a vocês, né? Nunca a ação estava simplesmente, ela fechou a 22,78 a 79, né? Então, ela multiplicou por 4 praticamente a ideia da privatização. E provavelmente algumas pessoas tentaram vender aqui no caminho. Nunca façam isso. Às vezes eu vejo, mesmo em canais sérios, formadores de opinião, estimulando o pessoal a trabalhar descoberto nesse tipo de cenário. Nunca faça isso. Da mesma forma que eu falo para vocês, nunca vendam a descoberto esse tipo de situação. Jamais. Não vale a pena. Às vezes você fica anos pagando dívida aqui, ó. Porque às vezes triplica contra você, não vale a pena. Agora, de repente, no primeiro dia que tem uma barra de ignição, comprar, eu acho válido. Com um lote e meio, até 2, mas nunca vender descoberto. Então, quando eu falo de termo, eu falo disso aqui, ó. Lembra que eu falei que ontem teria valido a pena comprar BPAC? Mas aí, pessoal, é guerrilha, né? Era para ter comprado ontem, não que fosse exatamente no 40, ela está subindo 9%. Aí para já pensar em vender uns 60%, 70% hoje. Guerrilha. Eu peguei os exemplos da Qualicorp, os exemplos, né, da Qualicorp, da Smiles, quando tem esses eventos únicos, né? Não esse gap de alta da Qualicorp, mas teve aquela história do controlador na época que teve o gap de baixo, ó, recuperou. Então a BPAC ontem valia, sem dúvida nenhuma, um trade de guerrilha. Né? Mesmo que fosse no finalzinho, aí no after. Agora já é uma outra situação. Agora começa a vir o racional de novo. Então, por exemplo, eu teria comprado ontem no meio da bagunça aqui, talvez até perto do fechamento, aqui embaixo, perto dos 46, para vender no 50, região que ela está batendo agora, mais ou menos. Eu venderia já uns 60% ou 70%. Então é guerrilha, você pega o olho do furacão, distância de média, muitas vezes você pode aplicar um gráfico intraday nesse tipo de situação, né? Por exemplo, ontem houve um sinal muito claro aqui no intraday, que foi esse Arami. É um Arami, é um bebezão aqui, digamos, é um bebê gigante, mas é um Arami. Né? Porque que a leitura, pessoal, o nome pouco importa, mas a ideia aqui
esse candle negou o anterior, então ele é mais forte que o Arami. O Arami seria um candle pequeno. Quando ele cobre uma maior parte do corpo, ele potencializa o sinal. Então, sim, é um padrão de fundo. Então, falamos como destaque de Santander, de Pactual. E vamos dar uma olhada na Oi, né, que é uma ação que está no olho do furacão aí também. A Oi, você vê que mesmo num dia que tem alguma força compradora entrando aí no mercado, nos livros de oferta, você vê que o ativo não tem grande reação, né? Então, a BPAC, eu até disse a vocês, a BPAC é uma coisa, a Oi é outra, né? Então tá subindo 2%, mas é um centavo, né? Então é isso que eu acho. E aí, pra gente finalizar, dar mais uma pincelada, como diriam os entendidos e intelectuais. O que eu vejo aqui no dólar, né? Eu jamais compraria o dólar nesse patamar, né? Eu vejo o dólar com uma LTA que pode sim atrair preços. É aquela minha velha teoria, né? Uma das máximas do meu método é: quando o mercado está subindo, por exemplo, o dólar, é proibido falar em compra, em venda. Então não, é como se você fosse um herege, né? Só que a compra boa não é aqui, a compra boa é aqui embaixo. Aqui para mim é venda. Inclusive nós temos uma shooting star que foi marcada no finalzinho do pregão de ontem. Então eu acho que o dólar tem potencial para descer uns 100 pontos, pelo menos. É a minha visão, né? Entrando algum fluxo aí, talvez até a própria LTA ou alguma coisa um pouco acima, um pouco abaixo. E no caso do mini índice, que a gente tem o desafio ele continua normalmente. Lembrando que é só um detalhe, né? O desafio ele foi feito abaixo de 99 mil pontos, um pouquinho acima do patamar que está agora. Então eu não vejo... às vezes tem pessoas que criticam o trabalho, vêm comentar: pessoal, nós ganhamos em 11 meses 999,20, se fosse 9,36, 37, 38 mil pontos, né? Nesse período a gente não operou o dólar. Em ações, a gente cansou aí de realizar lucro de 30%, 40%, 20%, 25% em ativos, né? Lembra da JHSF que o pessoal tanto criticava? Vamos dar uma olhada aqui. Lembra da... Então é isso, né? Lembra que eu troquei a JHSF? JHSF fez um big movimento. Teve gente que recuperou perdas de anos, né, operando a JHSF, né? Que eu brinquei a minha ex-esposa, né? Agora ela arrefece aqui e tal. Então é isso, é mercado, é momento. Aí vamos olhar via varejo também. Então, nós acertamos o desafio ano passado, 2 desafios nos 80 mil pontos. Quando estava 69, a gente acertou o dia que bateu nos 80, e depois o 2. No primeiro a gente acertou 11 mil pontos, o segundo deu uns 7, 8 mil pontos. E nós fizemos, esse ano, em maio, outro desafio, né? Eu não sei se vocês lembram, eu lembro bem, porque eu dei um treinamento no domingo da semana do desafio em maio desse ano aqui, ó. Eu tive a honra de dar um treinamento com meu amigo, grande caráter, ético, correto, Thiago Bizzi, assim como tem o André Moraes, que eu gosto muito também, acompanho os dois, são dois personagens importantíssimos no crescimento da renda variável aqui no Brasil, 2 amigos pessoais que eu tenho a honra de ter. Então, quando eu falar dos meus amigos aqui, se avalia o caráter de quem eu falo, e aí você vê com quem eu ando, né? Então eu gosto do André Moraes, eu gosto do Bizzi, são meus amigos pessoais, já foram meus professores, já assistiram, no caso o Bizzi já assistiu um curso meu, você imagina, né? Ele ficou, eu tive a honra de tê-lo como aluno no segundo dia, um grande caráter, os dois são os maiores analistas que a gente tem. Eu, por exemplo, gosto do professor Márcio Noronha, professor Ronaldo Nobre, do Eduardo Matsura, né? Então aí você vê o tipo de caráter, né, de pessoas que eu fui aluno, que eu sou amigo e que eu caminho na renda variável. Aí você tira as suas conclusões, né, de trabalhos sérios que são feitos aí na bolsa. Então, quando eu tive a honra eu não pude ir no sábado assistir aula, mas o Bizzi ficou no domingo, eu fiquei muito feliz. E eu até conversava com ele, eu falava: eu tô seguro do desafio, porque eu falei te vejo 97 mil pontos.
E o mercado andou uns 1.000, 2.000 pontos para baixo, porque eu sou swing trader, eu não sou scalper. E aí depois ele subiu, ele saiu de 89 e ele bateu quase 107 mil pontos. Então o mercado subiu 18 mil pontos e nós estávamos comprados durante todo esse período. Então durante todo esse movimento de cerca de 18 mil pontos, meu grupo estava comprado em ações e no índice. Tanto que no dia da máxima histórica, dia 10 de julho, nós realizamos lucro a poucos pontos da máxima no índice futuro. Então as pessoas têm que respeitar um pouco mais o trabalho, o histórico daquilo que a gente entrega, né? São 38 mil pontos em 11 meses, não são 380 nem 3.800 pontos. São diversas ações dando 15, 20, 30, 40% de lucro, né? Aí você fala, professor, você acha que esse desafio no Te Vejo nos 105 mil pontos, ele vai se materializar? Primeiro, ele é no índice futuro, eu acho que vai. Só que teve uma dor de barriga aí no mercado, vai demorar um pouco mais. Então o que eu falei? Quem está comprado, paciência. Quem está vendido, cuidado com a ganância. Quem está líquido, pessoal, festa na floresta. Festa. Compra, na minha opinião. Então, eu acho que vai materializar, mas vai demorar um pouco mais. É claro que sim, por causa dessas distorções que nós tivemos, seja pelo Bolsonaro, pelo Trump, ou até por falta de fluxo de estrangeiros, por quaisquer razões que sejam, né? Então, tá praticamente, quando eu lancei o desafio, o mercado estava abaixo de 99, então provavelmente hoje ali ele fecha quando eu chamei o desafio. Então, tantas críticas, né? Ontem tudo bem, o mercado foi no 95.610, mas ele foi mais ou menos 3 mil pontos abaixo. Não vejo muita diferença do Te Vejo nos 80 mil pontos do ano passado, andou uns 2 mil para baixo. Uma outra coisa, por exemplo, aqui em dezembro, ó, os meus alunos da imersão de dezembro ganharam 9 mil pontos no índice, fora as ações. Só que a gente entrou mais ou menos aqui, ó. A gente não entrou aqui no dia do fundo. A gente saiu na máxima histórica, na máxima, a 200 pontos da máxima. Mas assim, milimétrica a nossa saída da posição comprada. Posição comprada full, completa. Nessa entrada aqui, a gente errou alguns dias o fundo. Então andou uns 2 mil pontos abaixo como andou agora, depois foi. Então, qual a novidade? Né? O Te Vejo nos 97 mil pontos também. Quando o mercado estava 80, o mercado chegou a bater próximo de um pouco abaixo de 90, ali, que aqui é um gráfico perpétuo, mas nós erramos uns 1.000, 2.000 pontos também. Então não tem diferença desse desafio para os anteriores. É difícil você lançar um desafio e não andar contra você 1.000, 2.000 pontos. Né? Porque como você é swing trader, tem o tempo, né, que faz o seu trabalho. Então, o desafio atual não tem nada de diferente em relação aos outros. Absolutamente nada. Se você for pegar pelo ajuste de ontem, talvez seja exatamente igual ao Te Vejo nos 80 mil pontos 1, 2 e o Te Vejo nos 97 mil pontos. Todos eles andaram uns 2 mil pontos contra e aí depois começaram a andar a favor e trouxeram 9 mil pontos. No caso da galera da imersão de março, ganharam quase 12 mil pontos no mini índice. Então eu não sou scalper, eu não trabalho para ganhar 200 ou 300 ou 1.000 pontos. Eu trabalho para ganhar 5, 6, 10 mil pontos no período de algumas semanas. Então é meu modus operandi, você entendeu? Então, e é isso. E o mini índice tem um sinal forte. Esse candle de ontem ele é diferente, porque eu comentei, o TradingView ele trabalha pelo ajuste, né? Mas é um candle muito forte, né? E que pode ser um sinal de fundo, não um sinal de repique, né? Então isso daí a gente vai ver de fato nos próximos dias. E aí, para finalizar, VVAR3 e o que acontece, pessoal? Da mesma forma que a gente vê quem são os professores, analistas, editores, formadores de opinião que se acovardam, se escondem em momentos como esse, o camarada tira férias, licença, fala que tá doente, fala que tem algum problema, e eu, se eu tiver que ficar aqui sem almoçar, sem ir no meu treino, e muitas vezes sacrificar a minha família para ficar aqui com vocês nesses dias turbulentos, eu já fiz tantas vezes e fiz de novo e não é novidade, né? Passei até quase a madrugada inteira estudando, vendo possibilidades, então
na adversidade eu cresço, por quê? Porque a minha consciência é limpa e eu ando com a cabeça erguida, porque eu sempre explico as minhas motivações, né, e os porquês de uma leitura X ou Y para determinada estratégia, né? Então, por isso que eu condeno a alavancagem seja para day trade, por isso que eu condeno o termo, né? Você viu o exemplo de BPAC, um camarada termado não teve nenhum sinal na BPAC que era para vender aqui, nem um rompimento falso. Você poderia falar, professor, mas não teve um rompimento falso aqui do 6695? Não, porque esse dia aqui fechou a 6720. Então o camarada aqui, ó, ele foi pego de surpresa. Se ele está termado, ele quebra. Ele perde todo o capital. Numa queda aí, você está termado em 3, 4 vezes o capital, o cara perde o capital, fica devendo. Então eu condeno mesmo o termo, condeno todo tipo de alavancagem. Agora, se você está com o teu capital, você vai administrando. Simples assim. E o que dizer de Via Varejo? Professor, você se preocupa se a Via Varejo perder o 6,32? O 6,32 me preocupa, só que ela tem o 6,16 aqui, ó. Mas não seria interessante. Agora, o que você vê se você me perguntar no ativo nesse momento? Primeiro, altamente descontada e talvez com fundo duplo com eixo aqui em 7,28. Qual que é a minha estratégia para Via Varejo? Vender no último dia útil do ano, para ver o que ela me entrega. Essa aqui é a minha ideia. Lembrando que a gente lançou o desafio quando ela estava ali R$ 3,90 em abril. Então, existe uma possibilidade sim de um fundo duplo, foi fundo, e ela fechando daqui para cima, ela forma talvez aí um arame. Então seria um sinal importante, ok? Então, pessoal, é isso aí. Eu volto mais tarde com o radar. Contem comigo. Na adversidade a gente vê o caráter dos formadores de opinião, a força, né, a entrega que eles têm, o profissionalismo e o comprometimento, como a gente passa a conhecer os nossos próprios alunos e seguidores do canal, né? Graças a Deus, aí eu fico feliz, 99,9% apoiam e compreendem o trabalho, né? Então, um ou outro que elogiava tanto, que chamava de mestre, de guru, que mandava e-mail convidando para churrasco, para almoço e tal, vai lá e ataca a gente ou através de um fake, ou através do próprio perfil, né, mostrando desequilíbrio e que toda aquela postura positiva ela era falsa, né? Só que 99,9% são verdadeiros, são guerreiros como eu e a gente caminha junto na renda variável. Pessoal, quando o mar tá calmo, não precisa de capitão, né? Quando é céu de brigadeiro, céu limpo, todo mundo... Cerveja gelada na mesa não tem problema nenhum. Na turbulência é que a gente vê quem é quem, e aí quando vem a bonança depois da tempestade, a gente caminha de mãos dadas, como sempre fizemos, superando os desafios. Então, saúde e paz a todos. Até mais tarde no radar, pessoal. Meu muito obrigado, espero ter contribuído. O que eu trago aqui é com a alma e com o coração. Então, até mais tarde, sucesso e bons negócios a todos.